Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo, Felizão. Tudo tranquilo. Bom, gente, no nosso encontro anterior, a gente estava falando sobre algumas noções de estatística. E hoje a gente vai ver só algumas medidas. Estatística, como eu tinha dito, né, ela é uma função de uma amostra. Então, uma vantagem da estatística é você não tem nenhuma informação sobre qualquer coisa, você coleta uma tabela e ali você já começa a extrair algumas informações. Então, eu tinha passado informações de notas de 2 alunos e a gente já conseguiu concluir algumas coisas, né? E suspeitar de algumas outras coisas. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver as medidas de centralidade. Aqui, as medidas de centralidade, a média é uma estatística muito conhecida, mas também existe a mediana, né? Não existe só ela, que é considerada a medida de centralidade. Né? E tem a moda, né? Que a moda que nós conhecemos, né? Tem correlação com essa definição de moda, porque tem correlação com frequência. Né? Então, algo que é utilizado por muitas pessoas é dito que aquilo está na moda, né? Assim, isso num contexto mais geral. Mas é tipo isso, né? Josué colocou aí a moda do verão, mas é tipo assim, se a galera começa a usar biquíni, sei lá, verde neon, aí, né, essa observação, todo mundo já começa a dizer, caramba, tá na moda, né, tal coisa. Por quê? Porque tá todo mundo se utilizando daquilo. E tem as medidas de dispersão, que ela me diz o quão espalhados estão meus dados, ou seja, qual é a variação dos meus dados. Aí tem a amplitude, né, que é o valor mínimo subtraído do valor máximo. Né? Aí eu sei o quanto que está disperso os meus dados. Tem a variância, né? É uma fórmula um pouco densa, inclusive, mas tem algumas razões de cunho algébrico. A, a amplitude, por exemplo, ela tem algumas limitações algébricas comparadas da variância. E tem o desvio padrão, que é a raiz da variância. E o desvio médio. Bom, então aqui é só algumas, né? Quando você vai fazer um trabalho que precisa de alguns dados estatísticos, então você amarra em alguns. Por exemplo, se você trabalha com média e variância, você usa nele inteiro, né, comparando sempre aos bancos de dados. Então, deixa eu pegar aqui abrir aqui o meu não é Excel, né, mas o Excel ele também ele funciona de forma semelhante. Então vamos pegar aqui, sei lá, dois elementos, né, vamos supor aqui vários elementos, né, aqui no caso o elemento A, e eu vou digitar aqui alguns valores referentes a esse elemento A. Pode ser, inclusive, notas, né? A gente pode comparar notas entre eles, né? Não necessariamente. Né? A nota é só em relação ao contexto que nós conhecemos, né? Mas pode ser, sei lá, uma indústria, né? Então, quantas peças A está fabricando diariamente, né? Sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, eu vou colocar aqui alguns valores.
para a gente discutir aqui tá só 5 valores, né? E suponha que o A, né, sei lá, tirou essas 5 notas, vamos supor. Aí B eu vou colocar mais algumas aqui. Vou colocar C, uma constância aqui nele. E pelo que a gente estava vendo no primeiro encontro sobre isso, né? Esse elemento C aqui, ele é um elemento que a gente já tem uma noção melhor, porque a variação dele é pequena, né? Esses outros não, coloquei aqui, tem elementos aqui, vou botar mais radical aqui, vou botar, sei lá, 10, 0, sei lá, botei esse elemento D aqui, né? Cara altamente inteligente, né? Aparentemente, mas ele tem problemas gravíssimos, né? Ele oscila, né, de um extremo ao outro, suas notas. Então, tá aqui, eu peguei notas de 4 cidadãos, né? Estou aproveitando aqui a célula do próprio programa. Deixa eu só aumentar aqui um pouco a tela, né? Deixa eu ver se assim tá bom assim esse tamanho? Tá. Tô sim. Ok. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês o que significa, como é que a gente calcula a média. A média, aqui é a nossa variável, né? Então, no caso, as variáveis aqui estão sendo A, B, C e D, né? E, no caso, essa aqui seria o A1, né? Inclusive, até o próprio programa, né, já nomeia, né? Não foi de forma proposital que eu coloquei aqui, tá? Mas ele já nomeia cada nota, né? Esse aqui é o A2, ó, ou seja, a segunda nota do A e assim vai, ó, A3 e assim sucessivamente. Aqui do mesmo jeito, ó, aqui é o B2, ó, B, aqui fica em vermelho. Bom, enfim, então, como é que a média funciona, né? Eu vou pegar do x1 ao xn, né? Aqui n porque eu posso pegar, atribuir quantos valores eu quiser. No caso, no nosso exemplo, o n é 5, né? Então, vai do x1 ao x5, e eu divido por n, no caso, 5, né? Então, é assim que funciona a média. Aí, aqui, vamos supor que eu vou botar as médias aqui, tá? Aqui no A6, eu vou colocar a média do A. Como é que a gente coloca, né? A nível de Excel, né? Eu sei que aqui não é Excel, mas, sei lá, tem muitas funções idênticas ao que tem lá. Isso aqui eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é igual, né? No Excel, esse igual significa que eu vou implementar uma função. Se eu for na célula, eu vou abrir aqui uns parênteses, né? Porque ou eu coloco quem são as células que eu estou somando, ou, ou eu coloco a função, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Apareceu aqui a primeira célula, né, que eu estou destacando. Deixa eu ver aqui se ele tem a função soma. Então, eu vou somar do A1 até o A5. Deixa eu ver se ele faz isso. Faz. Então, é igualzinho ao Excel, nesse sentido. Você coloca a primeira, 2 pontos, a última. Ele entende que é somar do A1 até o A5. Tá? Só falta dividir
pela quantidade, né? Então, eu vou dividir por 5, que é a quantidade de células aqui. Tá, vamos ver se ele faz. Ele não faz. Deixa eu ver se ele faz só a soma. Também não. Eu acho que ele não reconhece essa função aqui. Ok. Tá. Bom, se ele não reconhece aqui, não tem problema, tá? Deixa eu só ver aqui se é outra maneira de... Não, não aceito. Bom, então vamos na raça, né? A raça é eu selecionar um por um. Então eu vou fazer a primeira, somado com a segunda, somado com a terceira, somado com a quarta, somado com a quinta, e aqui eu vou fechar meu parênteses. Então aqui ele deixou até colorido, né? Aqui na cor azul é o A1, né? Na cor vermelha é o A2, quer dizer, ele já... para a pessoa não se perder, e aqui a gente divide pela quantidade, que no caso é 5. Pronto, aí ele fez a média, deu 5. Né? Então aqui na célula aparece o que a gente está fazendo com ela. Então, deixa eu ver. O Excel tem uma vantagem que você não precisa fazer todas as contas, né? Basta você fazer de um, e aqui no cantinho, né, você pode sair arrastando. Ó, ele faz, ó. Já está aparecendo aqui a expressão da média para a coluna do B, ó. Quer dizer, aqui no B, ele fez a média. Ele pegou o B1, somou com o B2, né? No caso, somou as 5 notas e dividiu por 5. Né? Então, já deu 5,62, né? Quer dizer, a média foi um pouco maior em relação ao A. E se eu sair arrastando, ó, ele vai fazer o do C e vai fazer do D. Ó. Aqui a média deu 7, aqui a média deu 5,1. Então, quer dizer, aqui eu tenho o caso de um aluno. Tudo bem, ele tira notas baixas, mas também não tira notas tão baixas. Né? Esse aqui foi dos extremos e a média deu quase igual. Ok. Então, esse é o primeiro critério. Eu vou digitar aqui. Isso que a gente fez aqui nessa linha, os 4 elementos, é o que a gente chama de média. O segundo é a mediana. Então, a mediana é preciso pôr em ordem os elementos para calcular a mediana. Então, deixa eu ver lá se a gente consegue fazer isso. Bom, eu vou selecionar os 5 e eu vou ver se tem alguma opção de colocar em ordem. Aqui, ó. Eu coloquei o cursor aqui, apareceu a seguinte mensagem: ordena a região selecionada em ordem crescente baseada na primeira coluna selecionada. Deixa eu ver se ele faz aqui. Faz. Então, para a gente calcular a mediana, eu tenho que pôr os números em ordem. E pôr em ordem não vai alterar nada em relação às médias. Tá? Só troca a ordem daqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quer dizer, em todas elas, eu vou pôr em ordem. Tá. Coloquei aqui todos em ordem. Vou digitar aqui o que a gente vai fazer, né? A gente vai atrás das medianas. Aí, a expressão da mediana é essa. A mediana em relação a uma variável é o elemento dessa ordem, se n for ímpar. Então, n é a quantidade de valores que tem em cada coluna.
Se a gente observar aqui, em cada coluna tem 5 valores. N é ímpar, né? Significa que é essa expressão que a gente vai ter que aplicar. Tá, então meu N é 5, né? Isso aqui vai determinar a posição do cara que define a minha mediana. Meu N é 5, se eu somar 1, vai ficar 6, se eu dividir por 2, vai ficar 3. Ou seja, num banco de dados que eu tenho 5 valores, a mediana é o terceiro. Aí vamos olhar lá quem são os terceiros. Olha só o que está significando para a gente a mediana, né? Esse cara é o cara central da tabela, né? Eu tenho dois caras aqui, tenho um cara central e tenho as duas últimas notas, né? Das 5. Então a mediana é o cara que fica no meio. Como aqui eu tenho 5 valores, então existe um central. Se eu tivesse 6 valores, eu tiraria a média dos dois centrais, né? Por exemplo, se fosse 6 valores, ó, os centrais seriam 5 e 7. Eu tiraria a média deles, né, e daria a média 6. Sendo que essa sexta linha aqui, ela já é a média. Né? Ela não é mais, não faz parte mais da tabela, e sim já é uma estatística aqui. Ok, aí a mediana, então, aqui no primeiro, para o elemento A, vai ser 5. Perceba que coincidiu aqui com a média, né? A média deu 5, mediana deu 5 aqui para o A. Para o B, o cara central é o 4,6. Deixa eu ver aqui se eu consigo inserir mais uma linha. Aí já separa, né? Então aqui na sexta linha não tem nada. A partir da sétima linha são estatísticas que eu estou fazendo em cima das tabelas. Tá. Na tabela C, né? O cara central é o 7. E na tabela D, o cara central é o 5. Então, isso que eu calculei é o que a gente chama de mediana. Ou seja, é o elemento central da tabela do banco de dados. Né? Ok. Deixa eu só deixar aqui mais bonitinho. Pronto. Aí aqui de fato é a minha tabela, né? Isso aqui já são outros valores. Né? No caso, a média e mediana. Tá. Vamos para o próximo valor, que uma mensagem enorme. Ah, ok. Então, obrigado aí, João Marcos, pelo aviso. Sim, então, sim, vamos ver qual é o próximo valor. O próximo valor é a moda. A moda eu escrevi aqui a definição da moda, né? Então, é assim, ó, algum X da tabela, né? Aqui eu botei o XI porque eu não sei quem esse iésimo elemento. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, né? Pode ser, sei lá, o terceiro, quarto e quinto, não sei. A gente só sabe o seguinte, é que a frequência dele é maior do que as outras. Então, indiretamente, o que ele está dizendo? Né? Que é para a gente pegar o valor mais frequente. Então, por exemplo, aqui não tem ninguém. Não tem ninguém que no caso, está se repetindo. Né? Então, praticamente aqui não tem moda. Cada elemento, né, cada nota é uma nota diferente. Então, esse aqui não tem. Vou botar só um N para dizer que não tem. Nesse aqui, né?
tem notas bem semelhantes, mas também não tem moda para a tabela B. Para a tabela C tem a moda, né? Porque a nota mais frequente aqui é a nota 7. Então, sei lá, em relação a esses quesitos de tendência central, né? O C está bem, todos deram o mesmo valor. E para o D, a moda está sendo a nota 10, né? Que a 10 está sendo a nota mais frequente. Então, perceba as diferenças, né? De um para outro. As medidas de tendência central têm dado em torno dos 5, mas a moda deu 10. Quer dizer, tem uma diferença aqui, né? Significa que algumas delas não são tão fiéis. Isso depende do que você está querendo dizer, né? Se você quer enfatizar que tem algo que está aparecendo mais, aí a gente usa a moda, né? Também depende do que a gente está tratando, né? Aqui, no caso, eu só estou exibindo algumas estatísticas, né, que são conhecidas. Aqui eu tenho um exemplo, né, mas como eu estou montando lá, né, esse aqui é o exemplo que normalmente eu trabalho em sala, e em sala eu não tenho esse recurso, né, de usar um programa que já gera tabelas e etc, etc. Então, esse aqui eu vou deixar para a leitura de vocês, tá? Agora a gente vai tratar das medidas de dispersão, né, que é, no caso, a amplitude, a primeira delas, né? E a amplitude é simplesmente pegar o maior valor e subtrair do menor valor, né? Isso é uma maneira de dizer o quão espalhados estão os seus dados, né? Ou seja, está variando de quanto a quanto, né? As notas de cada um, né? Ou os valores de cada um, né? Dependendo do contexto, né? Então, vou pular aqui uma linha, tá? Então, aqui é medida de centralidade, e agora eu vou colocar as medidas de dispersão. Então, a primeira é a amplitude. E a amplitude nada mais é do que pegar o maior valor, no caso aqui, a maior nota foi 8, né? Aqui, da maneira como eu escrevi, é vantajoso porque basta pegar a última célula menos a primeira, né? Já que eu botei em ordem, menos a primeira. E, da mesma forma, eu posso estender isso para as demais, né? Eu não preciso mais digitar para as outras células. Se eu arrastar aqui para o lado, ele vai fazer B5 menos B1, que de fato é o maior menos o menor, né? E isso vai seguindo aqui, né, a, as amplitudes para cada indivíduo. Então, sei lá, se a gente fosse selecionar um elemento dessa tabela, né? Suponha que isso aqui Professor, está... Oi. licença. Sobre essa aí, vai ser sempre o número maior contra com o primeiro, número maior com o menor. Isso, sempre é o maior com o menor. Sim, aí o que eu estava dizendo era o seguinte, imagine que eu vou, sei lá, imagine que isso aqui são concorrentes, né, de sei lá, uma vaga, sei lá, qualquer coisa, e eu posso selecionar algum critério, ou, sei lá, avaliar todos esses, né. O problema é que, dependendo da quantidade de candidatos, se a gente põe muitos critérios, então demora mais, né, para selecionar. Então, suponha, aqui, no caso, se for maior nota, né, você ganharia em relação à média, se a média fosse o primeiro critério, e o B ficaria em segundo. Aí, por exemplo, se fosse 3 candidatos, beleza, esse aqui ganharia, né? Mas se eu usasse a mediana, por exemplo,
o segundo lugar ficaria empatado aqui, né? A mediana deu igual. Aí, sei lá, um critério de desempate poderia ser a amplitude. Aí eu pergunto, vocês escolheriam uma pessoa que tem a menor ou maior amplitude? Se fosse para vocês selecionarem, e o critério fosse a amplitude. No caso, o Anthony respondeu a menor, de fato, porque a maior amplitude, ele está me informando que aquela pessoa vai de um extremo, né, quer dizer, existe uma variação maior de suas notas, né, ou sei lá, dependendo do contexto, né. Então, quanto maior a amplitude, né, menos você consegue descrever qual será o próximo passo dessa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa C, né, ela possui a menor amplitude. Veja que as notas delas estão bem próximas. Significa que se eu fosse fazer mais uma prova, a gente já tinha uma ideia de que a sua nota provavelmente ia ser em torno do 7, né? A gente não pode garantir que seja o 7, mas a gente espera, né, já tem a esperança que seja em torno do 7. Isso em função da amplitude, né? Então, a gente normalmente quer que as coisas, né, tenham a menor amplitude, que aí significa que tem variação menor. Né? Ok. Aí agora tem a variância. A variância não é uma fórmula simples, tá? Então, primeiro eu vou ter que fazer algumas continhas aqui para isso, né? A variância, a gente vai ter que pegar todos os dados da tabela. Aqui eu tenho uma reticências, né? Ou seja, vou fazer essa conta desde o primeiro da tabela até o último. Como envolve a média, então a gente já tem isso também. Tá? Então, vamos fazer o passo a passo, né? Uma das vantagens é que a gente só vai precisar fazer uma vez, né? A partir do momento que a gente fizer uma vez, a tabela já faz a leitura para os próximos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai dar uma ampliada um pouco grande aqui na nossa tabela, mas primeiro, eu posso até usar essa parte aqui, né? Bom, enfim, eu vou usar aqui. Aqui em F eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro pegar o valor A e subtrair da média, tá? Ok, vou fazer isso, eu acho que ele já reconhece o resto, né? Vamos ver se ele consegue reconhecer os demais. Não, ele não reconhece. Isso aqui está errado. Vamos de novo nele. Esse aqui, de novo, vou pegar esse e subtrair da média. Esse aqui eu vou pegar o segundo e subtrair também da média. Deu o mesmo valor aqui, mas é porque ele tinha subtraído da mediana, e não é, da média. Tá? Eu sei que aqui é igual, mas eu não posso fazer essa consideração. Então, eu vou pegar o A3 e subtrair da média também. Deixa eu ver se ele reconhece agora. Não. Bom, então vamos fazer aqui. Menos a média. E, por fim, o A5 menos a média. Ok. Vamos ver se ele reconhece para a próxima coluna aqui.
Ok, ele já reconheceu, né? Ele já subtraiu. Ó, ele fez B1 menos B7, né? E o B7 é a média aqui do B. Então, tranquilo, né? Menos mal, porque ele já faz para o segundo, aqui para o terceiro, aqui para o quarto, né? Então, já tenho todo mundo aqui. Ótimo. Eu já fiz. O que eu fiz aqui foi só subtrair, tá? Um do outro. Quer dizer, um da média, o segundo da média, até o último da média. Agora eu vou levar tudo ao quadrado. Ó. Então, vamos fazer isso. Tá, então, deixa eu ver se ele reconheceria elevando aqui ao quadrado. Vamos fazer em outro canto. Fazer aqui. Para elevar ao quadrado, a gente coloca o circunflexo 2, tá? O computador entende isso aqui como elevar, né? A 2. Se eu boto 3, ele eleva a 3. E assim sucessivamente. Então, deixa eu ver se ele eleva os demais. Ele vai levar os demais. Pronto, eu levei todo mundo ao quadrado. Aqui também, quer dizer, já está todo mundo elevado ao quadrado aí. Então, o segundo passo que eu fiz foi pegar de cada tabela, né? E elevar todo mundo ao quadrado. Agora é somar e dividir pela quantidade, né? Então, eu já vou fazer na respectiva célula. Ou seja, aqui na variância, que no caso é nessa linha aqui, eu já vou fazer as respectivas contas. Então, quem são as respectivas contas? Eu vou pegar, somar os 5 valores, né? E dividir por 5. Eu vou fazer aqui para os demais. Lembrar aqui, se eu for comparar um com o outro, né, tem diferenças, né? Por exemplo, aqui a variância deu 5,2 e a amplitude deu 6, né? Aqui deu próximo, né? 6,5 praticamente, 7. Aqui 0,1 e 1, né? E aqui 19 e 10. Mas a ideia, quando você vai fazer algum comentário estatístico, é você comentar entre eles. Então, de toda forma, esse aqui foi a menor variância, né? Foi esse aqui, que é o que a gente quer. Continua valendo, né? Esse aqui foi a maior de todas. E assim vai, né? Segue aqui a ordem. Se eu for impor uma ordem aqui das amplitudes, C, né, na ordem é o menor, depois A, B e D. Em relação à variância, eu posso dizer a mesma coisa. Né? Primeiro foi o C, de menor variância, depois o A, B e D. Ok, então essa é outra medida que mede o quão variado estão meus dados. Vamos ver aqui o que a gente tem mais. Tem um negócio chamado desvio padrão, que o desvio padrão é a raiz da variância. Ou seja, é extrair a raiz quadrada desses valores. E como é que a gente extrai a raiz quadrada? Bom, a raiz quadrada falar aqui rapidamente, eu sei que o meu tempo está se esgotando, mas eu acho que dá
dá para ver essa parte final. Bom, a gente viu o seguinte, que para pegar um elemento e levar ao quadrado, a gente faz isso aqui, né? A gente digita isso aqui, a nível de computador. E nós sabemos que a raiz n-ésima de a elevado a m, isso aqui pode ser escrito assim, ó, né? Isso aqui é uma maneira alternativa de extrair raiz. Por exemplo, quem é a raiz de 16, por exemplo, a raiz quadrada? Ora, o 16, a gente sabe que 16 é 4 ao quadrado, né? E se eu escrevo essa expressão dessa forma, vai ficar 4 elevado a esse elemento de dentro, né? No caso, a fração aqui, que é meu expoente, o índice fica aqui embaixo, né? Então, o meu índice vai ficar aqui embaixo. Se eu fizer 2 dividido por 2, isso dá 1, ou seja, dá o próprio 4. Então, essa é uma maneira de extrair a raiz, né, que meio que justifica a ideia da raiz. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quero extrair a raiz quadrada de qualquer elemento, eu vou escrever a minha raiz quadrada assim, b elevado a 1 sobre 2, ou 0,5. Isso para colocar lá no programa, né? Eu vou digitar assim, ou seja, eu estou extraindo a raiz quadrada. E como eu vou botar só dm, tá? Deixa eu apagar essa célula aqui que está reconhecendo como se fosse uma fórmula, usando essa célula aqui, que é que eu estava querendo botar só isso aqui. Desvio padrão. Pronto. Então, vou botar só dp. Então, como é que eu coloco aqui? Eu seleciono essa célula, elevado a 0,5, que é 1 sobre 2, que é a raiz quadrada. Tá? Aqui ficou um valor, né, grandão, mas deixa eu ver aqui se ele arredonda. Tá, então essa aqui é a do B, né? A do C e a do D. Para que serve? A ideia do desvio padrão é a mesma que a da variância, né? Quer dizer, todos aqui têm a mesma função. Mas por que existe o desvio padrão? É simples. Porque, por exemplo, suponha que isso aqui, sei lá, é quantidade de quilômetros percorridos numa prova, né? Prova de resistência. Então, sei lá, na primeira bateria, o primeiro concorrente correu só 2 quilômetros, na segunda correu 3, e assim vai. O cálculo da variância é levando unidades ao quadrado. Então, significaria que nessa linha aqui, eu não estou falando mais da corrida linear, eu estou falando de área, né? Porque aqui seria quilômetros quadrados. Então, o desvio padrão é só para ficar na mesma unidade que o dos dados. Só isso, né? Então, aqui está em quilômetros, né? Não estaria mais em quilômetros quadrados. Repetindo, né? A minha unidade, quando eu calculo variância, como eu elevei ao quadrado, fica a minha unidade ao quadrado. Então, seria você falar em outra unidade. Para ficar a mesma unidade, tira a raiz. E, no fim das contas, vai seguir a mesma ideia dos demais. Bom, gente, eu acho que deu para falar, eu acho que um pouco da ideia, assim, de tudo, né? Na verdade, ficou só faltando o desvio médio. O desvio médio é a mesma ideia, só não eleva ao quadrado, tá? Mas, de toda forma, vai dar a mesma coisa. Eu não vou falar dele, mas segue a mesma, o mesmo uso, né? E vai dar praticamente a mesma informação. E eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou só fazer a chamada aqui
Enquanto eu faço a chamada, só me respondam se vocês têm domínio do uso do Excel. Ou, sei lá, porque eu posso, né, passar algumas questões para ser feitas nele, né? Aí tem uma vantagem, né? Mas assim, eu acho que a maneira como eu utilizei é uma maneira não avançada. Quer dizer, eu praticamente não fiz quase nada aqui, né? Porque ele já tem fórmulas implementadas aqui, né? Tem umas funções aqui, ó, somas, né? Ó. Quer dizer, eu podia ter digitado aqui ao invés de ter somado um por um. Aqui também, ó, tem várias funções aqui, ó, estatísticas, ó. Inclusive, tem várias fórmulas já implementadas dentro do próprio programa. E aqui eu não estou usando nenhuma delas, né? Eu estou usando só a ideia do que o documento me ensina a fazer, né? Assim, célula a célula. E eu estou implementando aqui, né? Como chama assim, na marra, né? Quer dizer, eu vou ver se eu passo questões disso, né? Quando for fazer, e coloco as instruções. O David botou, nós dá um Professor, jeito, mas eu acho que não tem problema. Diga aí. é, boa tarde. Com relação ao Excel, é o mesmo programa que usa no PC? É,